Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos prepara para tomarmos as boas decisões, para termos decisões corajosas, valentes, em nome de Jesus. Então, aproveite cada dia como uma grande oportunidade para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus. Amanhã, a partir das 7 horas, começa o nosso projeto Casa Firme. Meu horário é o das 7 da manhã com um homem forte. Então, convido você a estar comigo nesse horário. E se você não pode, assista os cultos, quarta e quinta-feira, com trabalhos poderosos, abençoados, direcionados para a família. Então, faça a sua parte, não despreze os recursos, as bênçãos, as oportunidades que você tem para buscar a Deus, estar na presença dele, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler para você aqui a nossa passagem de hoje, de Atos 14, 8 a 10, que diz assim, ó. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, aí que está a diferença, ó. E vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Olha que palavra abençoada. Lembra desse detalhe? O homem era paralítico desde o nascimento, portanto, nunca tinha andado. Nunca tinha andado. Porém, quando ele recebeu a palavra de Jesus, e era um gentil, não era um religioso, como aquele do templo de Formosa, que via todo mundo orando todos os dias, mas o que aconteceu com o de Formosa? Aquele de Pedro? Ele se acostumou. Ele se acostumou em ouvir as orações, ele se acostumou com a palavra. E aí que está o problema de muitos cristãos, de muitos crentes religiosos, não cristãos. Que eles se acostumam com a palavra, se acostumam com a igreja, se acostumam com alguma rotina. E nós não podemos nos acostumar com Deus. Nós não podemos levar Deus como algo banal, comum, trivial. Esse homem, ele não conhecia a palavra. Mas quando ele ouviu Paulo falar desse Jesus poderoso, desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta, desse Jesus que muda tudo, ele creu, ele se levantou, ele deu um salto, ele creu com toda a força, porque ele olhou diretamente para ele e, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. E é isso que o Senhor está falando. Se o Senhor vê em você esse espírito, essa fé para ser liberto, para ser curado, para ser renovado, para ser transformado, para ser restaurado, ele vai te abençoar, mas você precisa dar esse salto. Levantar-se com esse salto, com fé, com autoridade. O que na sua vida está paralisado? O que na sua vida está aí aleijado, está aí estagnado? Que você vê que precisa de uma decisão precisa ser tomada. Que é o que nós sempre falamos. A palavra é a única coisa que muda uma pessoa. A palavra é a única coisa que muda a minha vida, a sua vida. Então, a partir daquele momento que aquele homem ouviu a palavra, ele creu, ele teve fé. Porque não era Paulo falando. Era o Espírito de Deus falando sobre o Senhor. Era o Espírito Santo falando através de Paulo sobre o que Jesus pode fazer na vida daquele que crê. Então, se você crê nessa palavra, se você crê no Senhor de verdade, você precisa se levantar. Você não pode apenas ouvir mais uma mensagem e ter o mesmo dia de sempre, as mesmas atitudes de sempre, o mesmo padrão. Não, nós precisamos todos os dias crescer um pouquinho mais. Nem que seja só um pouquinho, 1 centímetro que seja. Mas você não pode ficar no mesmo lugar, você não pode estagnar, quanto mais retroceder. Então nós não podemos nos acostumar com a palavra, porque a palavra é a coisa mais poderosa da nossa vida. A palavra tem que nos encher.
A palavra tem que te envolver com esse poder. A palavra que tem que vir para você se levantar com toda a força. Aquele homem, ele nunca tinha andado, era algo inédito, não era algo que... Não, ele andou, mas ele teve um acidente, aí ficou paralítico, paralisado, tal. Então ele sabia o que era, não, nunca tinha andado. Então a fé dele foi tão grande que ele deu um salto e começou a andar. Então ele creu. E quando ele creu, ele foi abençoado. Então às vezes coisas na sua vida estão paralisadas, mas quando você crê, aquilo vai começar a andar. Então pensa nisso. Reflita. O que é que na sua vida está paralisado, mas que o Senhor está falando que se você crer, isso vai fluir, isso vai caminhar. Mas não é só a palavra, é uma decisão interna. Eu recebo a palavra, eu recebo a força, eu recebo a fé, a segurança. E agora eu faço. Eu tenho que agir. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que pular, eu tenho que ir lá dar um salto. Então se levanta. Levante-se no espírito, na fé, na autoridade, com a certeza dessa vitória. Não aceita mais ficar convivendo, ouvindo mais uma palavra de vitória, mas é só na vida do outro a vitória? Não pode ser assim. Nós temos recebido privilégios, bênçãos, palavras incríveis que nós não podemos aceitar. Nós não podemos nos acostumar com algumas coisas. A gente não pode se acostumar a ter uma vida derrotada, fracassada, paralisada, infeliz, sem resultados. Uma vida sem resultados é uma vida muito triste, é uma vida sem progresso. Então, levante-se no espírito, levante-se com um salto. Paulo olhou diretamente e viu que ele tinha fé para ser curado. Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser restaurado, para ser liberto? Você tem fé para que essa situação seja mudada? Então levante-se no espírito, levante-se com atitudes corajosas, levante-se com autoridade, levante-se. Às vezes o diabo está falando na sua mente, nem adianta, você nunca andou, nem adianta tentar. Isso nunca aconteceu na sua vida, isso nunca funcionou até hoje. Nunca vai funcionar. Levante-se e creia com toda a sua força. Não aceite, não fique com as mentiras do diabo. Fique, como eu sempre falo, com as verdades do Senhor. Amém? Então, levante-se no espírito e o Senhor fará que isso comece a andar, comece a fluir, mas você precisa tomar uma decisão. Quando ele olha para você, ele vê fé para ser transformada essa situação? Se sim, creia e levante-se, porque vai fluir. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, mais uma oportunidade abençoada que o Senhor nos presenteia. Senhor, eu peço, coloca a tua mão, abençoa cada um de nós, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa, Senhor, cada um que está assistindo, que tenhamos aqui homens e mulheres que se levantam na fé, no espírito, com autoridade, com determinação, com uma atitude correta. Eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós, eu te peço, dá visão, que essa pessoa levante-se no espírito com toda a força, meu Pai, com toda a energia, para que o Senhor faça parte da nossa vida, para que o Senhor faça parte do nosso dia a dia, que nós venhamos olhar somente para o Senhor e que coisas que estavam paralisadas, meu Pai, que nunca andaram até então, que comecem a andar, que tenha frutos, meu Pai, que tenha vitórias em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço, Senhor, declaro na vida de cada um, uma vida de fluidez, uma vida de vitórias, em nome de Jesus, Senhor querido. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.